A este respeito, Suil escolheu diretamente extrair mais um fragmentos da área da ilha. Então, olhando para os fragmentos em sua mão, Suil usou silenciosamente em seu coração, e a pequena ilha de Suil foi expandida com sucesso em 1 metro quadrado, atingindo 142 metros quadrados. Jin, seu item foi negociado com sucesso. Por favor, extraia o item trocado, 20 mililitros de poção de atributo de força. Quando Suil acabou de usar mais um fragmento de ilha aqui, alguém comprou os suprimentos que Suil desligou no canal de comércio. Ei, fielmente existem pessoas que vendem poções. Depois de ouvir o lembrete de transação ao lado de seu ouvido, Suil não pôde deixar de soltar um som de surpresa. Para ser honesto, Suil basicamente não esperava muito. Alguém trocaria remédios. Afinal, essa coisa é a melhor maneira de aumentar a força no estágio inicial. Nesse momento, Suil parecia ter perdido algo e não levou isso em consideração. Foram os vários talentos estranhos despertados pelos outros sobreviventes. Nesse momento, um certo sobrevivente que trocou uma garrafa de poção de força de 20 mililitros por vários suprimentos sentiu-se um pouco animado em seu coração. Por que aquela poção de atributo garrafa de força não tem utilidade para essa pessoa, e o talento despertado dessa garota é o talento de força natural de nível F? O talento de nível F nasce com grande força. Introdução ao talento. O dono deste talento nasce mais forte do que sobreviventes comuns, e o atributo de força inicial é de 5 pontos. É precisamente por causa desse talento que foi preciso tanto esforço para essa pessoa encontrar a poção de força que foi aberta no baú do tesouro de madeira de 2 estrelas. Para ser honesto, se não fosse pelas precauções de bebida fixadas no frasco de poção, essa garota teria ficado entediada. Quanto ao encontro de Suil, ele não pensou muito sobre isso. De qualquer forma, se alguém vende remédios, seria o melhor para ele. Suil pode ganhar muito dinheiro trocando materiais vivos comuns por coisas que podem melhorar sua força. No entanto, as poções são basicamente abertas a partir de baús de tesouro de madeira de 2 estrelas. Até agora elas ainda são relativamente raras, então depois que alguém trocou uma garrafa de 20 mililitros de poção de atributo de poder, Suil bebeu a poção de atributo de poder. Ninguém trocou novamente durante o período até que a poção tivesse efeito total. Legal. Sentindo sua própria força, Suil, que havia melhorado um pouco novamente, não pôde deixar de cerrar os punhos. Depois, Suil levantou-se da cadeira de massagem e começou a examinar a borda da ilha novamente, querendo ver se o baú do tesouro no fundo do mar havia sido reabastecido. Abaixo da superfície do mar aqui, existem muitos baús de tesouro de meia estrela e 1 estrela. Não é recomendado lançar redes ou peixes. Abaixo da superfície do mar aqui, existem muitos baús de tesouro danificados por meia estrela e 100 estrela. Não é recomendado lançar redes ou peixes. 5 metros abaixo da superfície do mar, o pequeno macaco marinho monstro foi encontrado. Depois de escanear ao redor, Suil não conseguiu encontrar o local de pesca do baú do tesouro de alta estrela, mas encontrou o macaco do mar por acidente. Se você não quer encontrar uma maneira, basta pegar esse bastardo na ilha e espancá-lo até a morte. Eu sempre vejo essa coisa tão chata. Depois de ver o lembrete do talento de insight flutuando na frente dele, Suil não pôde deixar de ter uma ideia em seu coração. Depois de pensar sobre isso, Suil decidiu ver se ele poderia trair essa coisa para a superfície da água amanhã e depois matá-la diretamente. Depois de vagar por aqui, Suil ainda não conseguiu encontrar um local de pesca adequado ou rede de arremesso, então ele teve que caminhar até a cabana com uma vara de pescar nas mãos. Depois de colocar a vara de pescar na cabana, Suil também saiu da cabana e, vendo os 4 goblins que estavam se reunindo ao redor do fogo, Suil disse em voz profunda: "Esta noite, vocês dois devem ir juntos. Grupo, você entende a rotação da vigília?" O servo entende. Ouvindo a ordem de Suil, os 4 goblins responderam rapidamente. A esse respeito, Suil acenou com a cabeça ligeiramente, abriu a porta de um carro Toyota casualmente e sentou-se. Depois de tirar as roupas de inverno e ligar o ar-condicionado do carro, Suil deitou-se diretamente. Embora ele não conseguisse adormecer por enquanto, não havia atividades de entretenimento à noite, então Suil só podia se deitar e se recuperar. Deitado assim, Suil não sabia quando adormeceu.
Quando Suiu abriu os olhos, descobriu que a parte externa do carro já estava clara. Confortável. Suiu se levantou e esticou os músculos, depois abriu a porta do carro e saiu. Mestre, não houve nenhum movimento incomum ao redor da ilha ontem à noite. Assim que Suiu saiu do carro, um goblin imediatamente se inclinou e relatou a Suiu sobre a vigília noturna na noite passada. Bem, vá para a casa de madeira e tome um café da manhã. Ao ouvir isso, Suiu acenou com a cabeça e acenou com a mão diretamente, sinalizando ao goblin para trazer algo para comer. Depois de falar, Suiu caminhou diretamente para a borda da pequena ilha e foi colocado no banheiro simples para liderar o excesso de água na parte inferior do corpo. Depois de se lavar e tomar o café da manhã, Suiu estava pronto para encontrar algo com sua vara de pescar novamente. Jin, por favor, receba a recompensa de isca comum por estar na lista hoje. Pegue. Ao ouvir esse lembrete, Suiu naturalmente não se recusaria a aceitá-lo. Afinal, 20 porções de isca comum equivalem a uma mungarina de energia comum. No fundo do mar aqui, existem baús de tesouro de madeira de 4 e 5 estrelas, que podem ser usados para pescar. No fundo do mar aqui, há um baú de tesouro de madeira 5 estrelas. A pesca é recomendada. Depois de mudar várias direções seguidas, Suiu finalmente travou em um local de pesca. Gancho de aro habilidoso, e então Suiu começou a sentar e esperar. Quanto à lista de valores de prosperidade da ilha na caixa do tesouro da lista, Suiu ainda não consegue obtê-la hoje e tem que esperar até amanhã de manhã para obtê-la. Baú do Tesouro de Madeira Comum. Introdução. Ele contém um mapa de navegação inteligente de uma ilha deserta a menos de 3 milhas náuticas daqui. Mapa de navegação inteligente da ilha deserta. Introdução. Este mapa de navegação inteligente registra a localização de uma ilha desabitada com uma área de 100 metros quadrados. Na ilha desabitada, há um coração insular que não foi destruído. Nota: o coração da ilha pode ser usado para se integrar à ilha para aumentar a área da ilha. O coração da ilha pode aumentar a área de uma pequena ilha em 100 metros quadrados. Foda-se. Depois de ver as informações do baú do tesouro desta vez, Suiu não pôde deixar de xingar. 3 milhas náuticas são cerca de 5,5 quilômetros. Que trute! Depois de estimar a distância de 3 milhas náuticas em seu coração, Suiu de repente teve uma ideia em sua mente. É só que Suiu tente trazer o baú do tesouro na água para esses pensamentos. Com a força de Suiu, juntamente com a sugestão de talento de percepção, naturalmente não há risco de o baú do tesouro ser dissociado. Então, depois de um impasse por cerca de 20 minutos, o baú do tesouro de madeira 5 estrelas abaixo da água foi arrastado por Suiu. Jin, seu talento de felicidade dupla é acionado e você obteve o mapa de navegação inteligente da ilha deserta *2. Nesse momento, Suiu descobriu que na frente de seus olhos, havia duas coisas do tamanho da palma da mão, que eram um pouco semelhantes à tela de um telefone celular. Depois de esticar a mão para segurar essas duas peças, que eram semelhantes à tela de um telefone celular, Suiu descobriu que havia um ponto de partida verde e um ponto final azul no topo dessa coisa. Um ponto de partida, um ponto de chegada, semelhante à navegação no mapa. Além disso, esses dois mapas de navegação realmente registram a mesma ilha. Depois de comparar os dois mapas de navegação em sua mão, Suiu não ficou muito deprimido. Afinal, o talento de felicidade dupla é copiar o mesmo item no baú do tesouro e, naturalmente, o item copiado em si não será alterado. Então Suiu, que estava segurando dois mapas de navegação, não tinha mais intenção de pescar. Nesse momento, Suiu gritou diretamente para os goblins: "Vocês vêm aqui!" Depois de ouvir a ordem de Suiu, os goblins imediatamente largaram seu trabalho e correram diretamente para a frente de Suiu. "Vocês dois vão para a lancha." Depois de olhar para os 4 goblins à sua frente, Suiu fez arranjos diretamente. Logo os 2 goblins, que foram abertos pela primeira vez por Suiu do baú do tesouro, rapidamente subiram e pararam na lancha na borda da ilha. Esta lancha foi trocada por Suiu da casa de Wang Teng. Após a transação, Suiu não mexeu muito nessa coisa, mas depois de encher a lancha com gasolina, ele deixou os 2 goblins mexerem nela. E esses 2 goblins ainda têm um pouco de talento mecânico.
Depois de se atrapalhar cuidadosamente por mais ou menos uma hora, eles foram capazes de iniciar essa coisa. Até que no início, os dois goblins não se atreveram a dirigir muito rápido, eles só se atreveram a vagar não muito longe da ilha com cuidado por 1 minuto ou 2, e depois voltaram imediatamente. Neste momento, Suil também pisou na lancha em uma etapa. Lide a lancha e ouça minhas instruções. Suil, que olhou para o mar próximo e não encontrou nenhum movimento anormal, ordenou diretamente aos dois goblins em uma voz profunda. A este respeito, os dois goblins que receberam a ordem de Suil naturalmente lançaram a lancha rapidamente. Dirija nesta direção. Depois de olhar para o mapa de navegação inteligente da ilha deserta em sua mão, Suil apontou para uma direção e disse. De acordo com as instruções de Suil, os dois goblins começaram a dirigir a lancha na direção do dedo de Suil. Quanto a Suil desta vez, ele estava sentado no assento da lancha, observando a superfície do mar nas proximidades, em seguida, olhando para o mapa de navegação inteligente em sua mão. 5 metros abaixo da superfície do mar atrás, preste atenção aos vestígios de macacos marinhos. Neste momento, Suil, que estava varrendo o mar atrás dele, de repente viu um lembrete de talento de percepção. Esta é a ilha onde deixei o período de asilo. Esse cara quer me atacar. Suil não pôde deixar de ter esse pensamento em seu coração. Acelere. O macaco do mar, que olhou para a lembrança de seu talento de percepção, continuou se aproximando da posição da lancha, enquanto Suil dava ordens aos dois goblins com uma voz profunda. Ao ouvir a ordem do mestre, os dois goblins não hesitaram e aceleraram diretamente a velocidade da lancha. Você deve saber que a velocidade de uma lancha comum é geralmente de 40 a 60 nós, ou seja, a velocidade é equivalente a 74 a 111 km por hora. Essa velocidade é a mesma de uma criatura humanoide comum como um macaco marinho. Não consigo alcançá-lo. Logo diante dos olhos de Suil, a mensagem de percepção do macaco marinho desapareceu e ele não sabia se foi jogada fora ou se esgueirou para uma posição mais profunda. Suil se sentiu um pouco preocupado com isso, mas não sabia. Muita atenção aos macacos marinhos. Cerca de 4 minutos depois, Suil também viu uma pequena ilha não muito longe, que era a mesma de sua ilha original. Mais meio minuto depois, Suil finalmente chegou à beira desta ilha deserta e desabitada em uma lancha. Depois de deixar os dois goblins consertarem a lancha com algo, Suil pisou diretamente na ilha deserta. Ilha deserta de nível 1 Introdução. Devido à morte do dono da ilha, a ilha deserta deixada para trás tem um coração de ilha no centro da ilha, que não é ameaçador e pode ser levado diretamente. Nota: depois que o coração da ilha for tomado, a ilha entrará em colapso e afundará no mar 1 minuto depois. Recomenda-se sair rapidamente depois de tomar o coração da ilha. Olhando atentamente para a pequena ilha à sua frente, os olhos de Suil também apareceram. Informações detalhadas sobre esta pequena ilha. Nesse momento, seguindo o olhar de Suil, ele viu uma cabana de palha desmoronada deixada nesta ilha desabitada que havia perdido seu dono. Não parece que os rastros foram deixados dos últimos 2 dias. Será que antes disso, havia criaturas ou seres humanos de outros mundos que foram enviados para este mundo? Neste momento, olhando para os vestígios da vida do dono anterior da ilha na pequena ilha, Suil não pôde deixar de ter alguns palpites em seu coração. E assim como Suil estava pensando, nas águas a alguma distância da ilha deserta, havia um macaco marinho com a cabeça jogada, lutando para nadar na direção de Suil. Esse cara é um deus da perseverança. Depois de serem jogados a uma distância tão longa, eles ainda não desistem. Esqueça, vamos pegar o coração da ilha primeiro. Suil, que olhou em volta e não encontrou mais nada, caminhou diretamente em direção ao centro da ilha deserta. E esta localização central é exatamente onde fica a cabana de palha desmoronada. Quando Suil se aproximou da cabana de palha desmoronada, ele descobriu que havia ranhões da madeira usada para construir a cabana de palha, que parecia garras de animais selvagens. Esse cara azarado, ele não poderia ter sido arrastado por um macaco do mar. Vendo os arranhões profundos da madeira, Suil não pôde deixar de adivinhar em seu coração. Balançando a cabeça, depois de suprimir esses pensamentos de adivinhação, Suil começou a carregar diretamente madeira deixada no chão.
Com o físico e a força de Suil, uma quantidade tão pequena de madeira foi jogada de lado diretamente por Suil. Quando os artigos diversos foram completamente limpos por Suil, uma coisa amarela clara parecida com um cristal apareceu no chão. Diante dos olhos de Suil. Coração da ilha nível 1 introdução. O dono da ilha morre e o coração da ilha é criado de forma independente pela ilha. O coração da ilha existe há meio ano. Se ninguém o coletar em meio ano, o coração da ilha se despedaçará em fragmentos da ilha e afundará no mar. Função: o proprietário pode integrá-lo em sua própria ilha para expandir a área de sua própria ilha. Depois de ver a mensagem imediata do coração da ilha à sua frente, Suil não tinha nenhuma marca de tinta e agarrou diretamente o coração da ilha. Assim que o coração da ilha colocou as mãos nele, Suil descobriu que era bastante pesado, pelo menos 100 quilos. Se a força e o físico de Suil não tivessem melhorado muito, ele poderia não ser capaz de tirar essa coisa facilmente. Depois de pegar o coração da ilha, Suil correu rapidamente na direção da lancha. Afinal, uma vez que o coração da ilha se mova, a ilha entrará em colapso em 1 minuto, então não seja pego no vórtice até lá. Com a velocidade de Suil, ele rapidamente correu para a lancha estacionada na beira da ilha deserta, e então Suil pulou direto para a lancha com um salto vertical. Ligue o barco e volte. Suil, que já havia ficado firme na lancha no momento, comandou para os 2 gobres em voz profunda. Ouvindo a ordem do mestre, os 2 gobres imediatamente lançaram a lancha e se prepararam para retornar pelo mesmo caminho. Quando a lancha começou oficialmente, Suil se virou lentamente e olhou para a ilha deserta atrás da qual havia perdido o coração. Nesse momento, a ilha deserta começou a tremer violentamente, como se fosse desmoronar a qualquer momento no segundo seguinte. Vendo isso, Suil ordenou que os 2 gobres acelerassem a lancha, então se virou e sentou-se na lancha, examinando as águas ao redor. Ao mesmo tempo, um certo macaco marinho persistente apenas nadou até as proximidades desta ilha deserta que estava prestes a desmoronar, mas quando emergiu, de repente viu aquela maldita presa e fugiu naquela coisa estranha. Bom rapaz, desta vez eu quase não mijei um macaco do mar até a morte. Os monstros de 2 pernas são tão difíceis hoje em dia? De acordo com a experiência ensinada pelos veteranos do clã, esse tipo de monstro de 2 pernas é emaciado e, se forem pegos por si mesmos, morrerão. Furioso, ele mergulhou na água novamente e nadou em direção à posição da lancha de Suil. Mas com a velocidade do macaco do mar, ele está destinado a retornar em vão. Afinal, ele não conseguia alcançá-lo quando veio, e ainda estava muito atrás quando voltou, então seria ainda mais impossível alcançá-lo. Depois que o macaco do mar partiu, a ilha deserta cujo coração foi levado por Suil finalmente desabou e desapareceu completamente nesta área marítima. Quanto a Suil, sob o olhar de Suil, Suil descobriu que os recursos do baú do tesouro no mar eram bastante ricos depois de deixar a ilha. Mas, por enquanto, Suil só pode olhar para esses ricos recursos de baús de tesouro. Afinal, em comparação com a pesca, é muito mais seguro estar em uma pequena ilha. Afinal, é impossível para Suil pescar em uma lancha, o fator de risco é muito alto. Cerca de 5 ou 6 minutos depois, Suil, que estava andando de lancha, também pousou com sucesso e voltou para a pequena ilha que possuía. Jin, você quer usar o coração da ilha para se integrar à sua ilha. Justamente quando Suil tinha acabado de pousar na ilha, uma notificação ligeiramente mecânica soou ao lado de seu ouvido. Sim. Suil naturalmente não hesitou sobre isso. Afinal, ele não usa esse tipo de coisa boa agora, então ainda pode estar mofado. Quando Suil silenciosamente usou o coração da ilha, ele viu que o coração da ilha na mão de Suil explodiu uma luz amarela brilhante e se fundiu com a ilha onde estava localizado. Imediatamente, Suil viu que, assim como usar fragmentos de ilha antes, o método de criação de criar uma ilha do nada, mas desta vez foi ainda mais chocante. Jin, parabéns pelo nível da sua ilha. Você é o primeiro a ser atualizado para o nível 2 nesta área. O valor de prosperidade da ilha é mais 500. Você será recompensado com uma caixa de tesouro de atualização. Por favor, colete-o a tempo. Há também esse benefício. Suil tinha acabado de observar visualmente que a borda da ilha havia se transformado em um grande círculo e, de repente,
Um lembrete soou ao lado de seu ouvido. Receba. Há uma recompensa de baú de tesouro, então Suil naturalmente não vai mantê-la, então ele a pegou na hora. Baú de atualização de nível 2. Introdução. Contém uma pílula Ipin Shizui. Pílula Ipin Shizui. Introdução. Refinado por um método secreto, pode ser comido por pessoas comuns para lavar a medula do Ishindi, e o efeito de consumo específico depende do físico do indivíduo. Materiais de refino. Millennium Polygonum Multiflorum *1, Millennium Ginseng *1, Blange Sensegras *1, Millennium Polygonatum *1, Marro Cleansing *1. Nota: a primeira pílula da pílula Lipin Shizui tem o efeito mais forte, a potência da segunda pílula é reduzida pela metade, a potência da terceira pílula é reduzida pela metade novamente e a quarta pílula não tem efeito. Você vai se cultivar. Suil não pôde deixar de ficar um pouco chocado depois de ver o que estava na caixa do tesouro de atualização de nível 2. É uma coisa boa. Os materiais de refina têm milhares de anos. Se você comê-los, você não renascerá. Pensando nisso, Suil escolheu diretamente abrir a caixa do tesouro de atualização de segundo nível na frente dele. Jin, sua felicidade dupla de talento é acionada e você obtém uma pílula de lavagem de medula de primeiro grau *2. Após o som de lembrete acionado pelo talento, 2 garrafas de jade apareceram na frente dos olhos de Suil. Depois de estender a mão para pegar a garrafa de jade no chão, Suil também puxou a rolha da garrafa diretamente. No momento em que a rolha foi retirada, Suil sentiu uma fragrância medicinal especial vinda do frasco de jade. Depois de estender a mão esquerda, Suil também inclinou lentamente a garrafa de jade. E então só viu um elixir do tamanho de um pequeno mundan, que Suil derramou da garrafa de jade. Gulu. Sentindo o cheiro do remédio, Suil não queria mais continuar a olhar para ele, e o enfiou diretamente na boca e o engoliu. Assim que o elixir entrou em seu corpo, Suil imediatamente sentiu que seu abdômen estava quente, e uma corrente quente se espalhou continuamente de seu abdômen para todo o corpo. Como resultado, a alegria no rosto de Suil não durou 3 segundos, quando ele viu alguém correndo em direção ao banheiro simples. Bom rapaz, a velocidade de Suil fez o campeão de velocidade chorar quando o viu. Suil, que rapidamente correu para o banheiro simples, imediatamente começou a soltá-lo alegremente. Cerca de meia hora depois, um menino bonito saiu segurando a porta de madeira, com as pernas tremendo levemente. Droga, o efeito desta pílula de lavagem de medula, se os ossos fracos do corpo não aguentarem, não seria mandada embora na hora. Isso deixará o banheiro simples trêmulo e descansará na ira por um tempo. Suil finalmente recuperou a compostura. Neste momento, viu o nariz de Suil se movendo ligeiramente. Depois de sentir seu próprio cheiro, Suil cobriu o nariz com o moji e rapidamente começou a tirar a roupa. Traga-me alguns baldes de água. Suil, que estava decolando por um tempo, ordenou alguns goblins. Com certeza, este servo leal está confortável e não precisa fazer coisas triviais sozinho. Depois de receber a ordem de Suil, os goblins rapidamente encheram vários baldes de água do mar e se aproximaram. Nesse momento, Suil pegou um balde de água e derramou diretamente da cabeça aos pés. Após cerca de 20 minutos esfregando e lavando, Suil estava sem camisa e vestindo um novo par de calças grandes, sentado na mesa de massagem. Acima da cadeira. Quanto à segunda pílula para lavar medula, Suil iria usá-la mais tarde, e se ele comesse 2 pílulas ao mesmo tempo, Suil suspeitava que ele teria de morrer no banheiro. No fundo do mar aqui, há vestígios do pequeno macaco marinho monstruoso. Por favor, preste atenção. Nesse momento, Suil, cujos olhos varreram o mar próximo, encontrou o macaco do mar novamente. Esse cara é assombrado, então ele só quer ir para a estrada mais cedo. Olhando para as informações flutuando na frente de seus olhos, Suil encontraria uma maneira de matar esse fantasma na água hoje, que estava pendurado na frente de seus olhos o dia todo. Mas antes de tentar matar o macaco do mar, Suil teve um leve pensamento e ligou diretamente para seu painel de atributos pessoais. Proprietário da ilha de nível 2. A área da ilha é 241. Experiência de atualização, 241.400. Nome, Suil. Idade, 23 anos. Força, 6.8+.
2,41, físico, 7 mais, 2,41, espírito, 4,4 mais, 2,41, escravos, 4 gobres de baixo nível, mais 20 de prosperidade da ira, nota. Os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ira em sua própria ira, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ira. Valor de prosperidade da ira, 750 pontos, primeiro na lista regional. 10 pontos para casas de madeira, 20 pontos para goblins, 15 pontos para mudas, 20 pontos para sono fértil, 10 pontos para piranhas, talento. Talento de insight de nível SSS, talento de nível desconhecido, felicidade dupla, pode ser atualizado. Canal de comunicação regional, canal de comércio regional em lista de prosperidade da ilha regional. Droga, essas pílulas de lavagem de medula são tão eficazes que rompem diretamente o limite dos 5 atributos básicos. Depois de ver seus próprios atributos pessoais, Suil imediatamente sentiu que as pílulas de lavagem de medula são muito boas. A propósito, parece que fiz um pedido para comprar poções de atributos. Pensando nisso, Suil clicou diretamente no canal de negociação e retirou as ordens para comprar poções de atributo de força e poções de atributo de constituição, deixando apenas a compra de atributos espirituais. Poção e lista de condições para fragmentos de ira. Ao mesmo tempo, no canal de comunicação, essa reunião foi cheia de brigas, pois agora mesmo, alguém descobriu uma coisa ultrajante, ou seja, um certo pau na lista. O valor da prosperidade da ira aumentou diretamente em 500 pontos. Assim, pode-se imaginar a reação da maioria dos sobreviventes neste canal de comunicação. Porra, que tipo de coisa ultrajante o líder da lista conseguiu? O valor da prosperidade desta ilha aumentou repentinamente em 500 pontos, o que é ultrajante. Essa é a diferença entre as pessoas? É real. O grandalhão da lista está definitivamente trapaceando. Ele não está jogando no mesmo servidor de sobrevivência que nós. Ele é definitivamente um servidor privado. Chefe, você ainda precisa do pingente de coxa. A inveja me destruiu. Ao mesmo tempo, Monditeng, que havia negociado com Suil e Ji Qingru, viu que Suil, que estava muito à frente de todos na lista de valores de prosperidade das ilhas regionais, não pôde deixar de sentir uma sensação de impotência em seu coração. Esse cara domina a lista, quem pode espremê-lo? Neste momento, não apenas Wanditeng e Ji Qingru, mas os 10 melhores caras da lista ficaram em silêncio, e o resto dos principais sobreviventes também ficaram em silêncio. Yodao disse que um soldado que não quer ser general não é um bom soldado, assim como outros sobreviventes. Ele também deve ser ganancioso pelos benefícios que o número 1 da lista nesta área tem. Nas palavras anteriores, embora Suil estivesse em primeiro lugar na lista, e o valor de prosperidade das ilhas regionais também estivesse muito à frente deles, muitos sobreviventes ainda sentiam que tinham a esperança de superar Suil para obter o primeiro lugar. Mas agora, muitas pessoas foram atingidas diretamente. Este Nima, não é que eu não seja forte o suficiente, mas que a outra parte tem algo a ver com isso. Quem pode competir com ele? Quanto a Suil, de quem muitos sobreviventes falaram, ele não clicou no canal de comunicação no momento. Suil sabe que a enorme mudança em seu valor de prosperidade definitivamente atrairá a atenção de muitas pessoas, então Suil é muito preguiçoso. Clique no canal de comunicação para ver. Afinal, o resto das pessoas não sabia que estavam separadas por centenas de milhares de quilômetros, e não havia nada para fingir estar através da cortina de luz. O que Suil estava pensando agora era em como atrair o macaco d'água abaixo da superfície do mar para a superfície e depois cortá-lo até a morte com uma faca. Depois de pensar sobre isso, Suil pediu diretamente a um goblin para buscar um pedaço de carne crua, amarrou-o com uma corda e jogou-o na área onde o macaco do mar estava. Quanto ao próprio Suil, ele pulou na lancha com o sabre Yanin forjador das 100 na mão. Isso é ficar na ilha. Quando o poder de proteção não se dissipar, a outra parte definitivamente não sairá, então Suil não teve escolha a não ser ir até a lancha e atrair a coisa sozinho. Para ser honesto, com o físico e a força atuais de Suil, e com as contas que evitam a água em sua mão, mesmo que ele entrasse na água para lutar contra o macaco do mar provavelmente teria que desistir.
Mas se você não pode correr riscos, você não corre riscos, então Suil é ainda mais cauteloso. Mas neste momento, sob a superfície do mar onde Suil jogou a carne crua, quando o macaco do mar viu a carne crua flutuando acima de sua cabeça, ele instantaneamente se sentiu humilhado, então ele apenas nadou em direção ao topo do mar rapidamente. E agora o macaco do mar sentiu que a besta de duas pernas deixou a pequena ilha, e é hora de fazê-lo. Quanto a Suil, sob a lembrança de seu talento de percepção, a figura do macaco do mar abaixo da superfície do mar não podia ser escondida. Acompanhado pelo som da água saindo e um grito estridente, o macaco do mar saltou da água e correu em direção a Suil. Nesse momento, um olhar de excitação podia ser vagamente visto no rosto feroz do macaco do mar, mas no segundo seguinte, a excitação no rosto do macaco do mar imediatamente ficou um pouco atordoada. Descobriu-se que, sob o impulso do talento de insight, Suil teve uma visão imediata da trajetória de movimento do macaco do mar. Então, o momento em que o macaco do mar saiu correndo da água e correu em sua direção, Suil também cortou diretamente. Era tarde demais e depois foi muito rápido. O macaco do mar que foi lançado no ar foi decapitado diretamente por Suil, e a expressão no rosto feroz antes da morte ficou muito atordoada. Isso é diferente do que os veteranos do clã disseram. E a besta magra de duas pernas que foi acordada. Com um último pensamento passando por sua mente, a cabeça e o corpo do macaco do mar cortados por Suil também foram diretamente depois de cair no mar. Manchas de sangue apareceram na superfície do mar em um instante. Droga, o barco ainda está sujo. Olhando para a lancha que estava salpicada de muito sangue, Suil curvou os lados em extremo desgosto. Neste momento, Suil não sabia se era devido à sua força mental relativamente alta ou porque ele havia ficado muito nervoso depois de experimentar a morte. De qualquer forma, Suil, que acabou de cortar a cabeça do macaco do mar com uma faca, sentiu vontade de matar uma galinha. Ele não sentiu nada. Sentindo-se um pouco enjoado. Parece que pensei demais e pensei que poderia matar monstros e explodir o baú do tesouro. Suil, que não ouviu nenhum aviso, teve que voltar para a ilha um pouco deprimido. Quanto ao sangue na lancha, naturalmente verá gobres para lavá-lo mais tarde. Vou levar o corpo desse cara mais tarde para dar uma olhada. Suil, que já havia desembarcado na ilha neste momento, não pôde deixar de ter um pensamento em sua mente. Depois de pensar sobre isso, Suil deu uma ordem aos goblins, pedindo-lhes que pescassem o corpo do macaco do mar enquanto limpavam a lancha. Suil deu uma ordem, e os goblins rapidamente pegaram as ferramentas e começaram a trabalhar. Logo, 2 goblins estavam encarregados de lavar a lancha, e 2 goblins estavam encarregados de salvar o corpo do macaco do mar. O arranjo era claro. Quanto à reunião de Suil, ele entrou na cabana e encontrou as plantas para a construção da cerca de espinhos, bem como os materiais de espinhos que ainda estavam em um baú do tesouro. Segurando essas duas coisas, depois de sair da cabana, Suil primeiro abriu diretamente o baú do tesouro contendo os materiais espinhosos. Sob o efeito do talento de felicidade dupla, Suil colheu com sucesso 100 cópias de materiais espinhosos. Então, olhando para a planta de construção da cerca de espinhos em sua mão e os materiais dos espinhos empilhados de lado, Suil também casualmente colocou a planta nos espinhos e murmurou em seu coração para usá-la. Jin, por favor, escolha o local onde a cerca de espinhos será colocada. Quando Suil meditou em seu coração e usou a cerca de espinhos para construir a planta, o som de notificação do ponto de queda da cerca de espinhos soou ao lado de seus ouvidos. Suil, que já tinha experiência nisso, escolheu diretamente o canteiro de obras para a cerca de espinhos. Então Suil viu a mesma situação de antes de construir uma casa de madeira, mas desta vez a madeira foi substituída por espinos. Quando o tempo passou por cerca de 1 minuto, com a última luz branca piscando, a ilha de Suil também foi cercada por uma cerca espinhosa de 10 vezes 10 e 2 metros de altura. Para ser honesto, Suil sente que a cerca de espinhos é inútil para criaturas como macacos marinhos. Afinal, as escamas daquele cara são muito difíceis de perfurar os espinhos. Pelo contrário, a cerca de espinhos é usada para evitar outras criaturas. Pode ser eficaz. Nada mal. Balançando a cabeça, Suil também caminhou até o portão da cerca de espinhos, estendeu a mão e abriu o portão da cerca e entrou diretamente.
Agora que é uma cerca, Suil terá que entrar e sair no futuro pelo portão ou pela porta dos fundos. Ao mesmo tempo, o Goblin enviado por Suil para lavar a lancha e o Goblin responsável por capturar o macaco do Mar Morto também voltaram para a ilha. Vendo os dispositivos extras na ilha, um olhar de perplexidade apareceu nos olhos dos Goblins. Agora mesmo, os Goblins não prestaram atenção ao movimento na ilha, então, naturalmente, eles não viram a construção da cerca de espinos. Processo. Felizmente, neste momento, Suil já estava carregando a vara de pescar, abriu a porta da cerca e saiu. Mestre, a lancha foi limpa. Vendo Suil aparecer neste momento, os dois Goblins correram para Suil e disseram como se tivessem encontrado a espinha dorsal. Mestre, o corpo dessa coisa foi recuperado, mas não sei onde está a cabeça. Neste momento, os dois goblins que foram arranjados por Suil para salvar o corpo do macaco do mar também se espremeram e apontaram para não muito longe. O corpo do macaco marinho colocado na costa disse. Ao ouvir isso, Suil acenou com a cabeça ligeiramente e caminhou rapidamente em direção ao corpo do macaco marinho. Cadáver de macaco marinho. Introdução. Cadáveres sem sinais vitais não têm valor comestível. Recomenda-se ser usado como um fertilizante de flores. Suil, que olhou para o macaco do Mar Morto no chão, também passou diante de seus olhos as informações de introdução relevantes sobre o macaco do Mar Morto. Depois de pensar um pouco, Suil olhou não muito longe. Sob a ação da poção aceleradora do crescimento das plantas, as piranhas que haviam crescido e estavam prestes a amadurecer e florescer acenaram diretamente com as mãos para os goblins e disseram: pegue este jode para mim sob a raiz da piranha ali. Uma vez que o talento de insight foi solicitado, e o cadáver do macaco do mar é sugerido para ser usado como fertilizante, Suil naturalmente seguiu a sugestão de talento de insight. Depois de pedir alguns goblins, Suil pegou a vara de pescar novamente, circulou a borda da ilha e começou a procurar pontos de pesca. Quanto aos goblins, eles trabalharam juntos para levantar o corpo do macaco marinho e se moveram em direção à piranha. As duas piranhas plantadas por Suil na frente são uma no lado leste da ilha e outra no lado oeste da ilha, que ficará bem ao lado da cerca de espinos. Logo os goblins carregaram o corpo do macaco do mar até a raiz da piranha e, depois de largar o corpo, os goblins recuaram diretamente. Então vi que os rizomas das piranhas que ainda não haviam florescido totalmente se moviam diretamente. Nesse momento, vi alguns rizomas grossos das piranhas inseridos diretamente no corpo do macaco marinho e comecei a devorá-lo como se estivesse bebendo uma bebida. Peguei o macaco do mar morto. Essa cena fez com que os escalpos dos poucos goblins se sentissem entorpecidos e depois correram para longe deste lugar. Se Suil estivesse por perto neste momento, ele provavelmente teria descoberto que a piranha no leste, que havia sugado o cadáver de um macaco marinho, tinha atributos melhores do que a piranha no oeste. Neste momento, Suil estava ocupado procurando pontos de pesca e lançando redes. Abaixo da superfície do mar, existem principalmente baús de tesouro de madeira comuns. Não é recomendado lançar redes ou peixes. No fundo do mar aqui, existem principalmente baús de tesouro de madeira comuns. Recomenda-se lançar uma rede ou peixe. Depois de toda essa busca, Suil finalmente encontrou um local para lançar sua rede. Quanto à pesca, Suil não tem mais muito interesse em pescar baús de tesouro de madeira de 2 estrelas. Neste momento, os alvos de pesca de Suil eram todos baús de tesouro de madeira 5 estrelas. De qualquer forma, Suil ainda tinha algumas iscas aprimoradas na mão, o que foi o suficiente para ele jogar algumas vezes. Aqui, 5 metros abaixo da superfície do mar, há um baú de tesouro 5 estrelas. Recomenda-se pescar. Depois de lançar a rede, Suil vagou por um tempo e finalmente encontrou um local adequado. Depois de pendurar a isca e jogar o anzol, depois que a isca entra na água, ela entra na fase de espera. Não há outro caminho, assim como pescar. Felizmente, Suil estava pescando em um ponto fixo, então não demorou muito para que o baú do tesouro 5 estrelas debaixo d'água fosse fisgado. Depois de tantas observações, Suil descobriu que os baús de tesouro de estrelas altas ficarão com baús de tesouro da mesma estrela e, basicamente, não ficarão com baús de tesouro de estrelas baixas. De qualquer forma, os baús de tesouro de madeira 5 estrelas que Suil viu até agora são todos assim.
Quanto aos baús de tesouro de 2 estrelas e abaixo, há uma mistura. Às vezes, há baús de tesouro de meia estrela e 1 estrela agrupados em um só lugar, e apenas baús de tesouro de 2 estrelas espalhados, e alguns lugares estão empilhados com baús de tesouro de 2 estrelas e baús de tesouro de meia estrela e 1 estrela espalhados. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém uma seda de gelo centenária. 100 anos de seda de gelo. Introdução. É um excelente material para fazer linha de pesca. Ele pode ser usado para combinar com o modelo de atualização de vara de pesca de nível de ferro preto, atualizar varas de pesca comuns para varas de pesca de nível de ferro preto avançado. Propriedades do material: resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, forte capacidade de carga. Isso mesmo, o segundo material de atualização. Quando ele viu os itens escondidos do baú do tesouro 5 estrelas que já havia sido fisgado, Suil também ficou mais enérgico. Por que seria de grande benefício para Suil se ele pudesse atualizar a vara de pescar o mais rápido possível? Em primeiro lugar, se você estiver pescando um baú de tesouro de madeira 5 estrelas, Suil não precisa puxá-lo com cuidado, mas apenas arrastá-lo com força bruta. E você não precisa se preocupar com o risco de a vara explodir ou a linha de pesca quebrar. Além disso, se ele conseguisse uma isca de ferro preto, Suil também poderia tentar pescar um baú de tesouro de ferro preto de nível superior. Mas em seguida, Suil ainda tinha que encontrar uma maneira de lidar com a falta de isca para a versão aprimorada em sua mão. Comparado com a isca comum em sua mão, existem apenas 3 cópias da versão aprimorada da isca na mão de Suil, que desaparecerá por enquanto após a pesca. Então Suil, que estava pensando e puxando a vara de pescar, também puxou o baú do tesouro 5 estrelas que continha seda de gelo centenária para a costa. Como os materiais para atualizar a vara de pescar ainda não haviam sido coletados, Suil não optou por abrir o baú do tesouro diretamente, mas colocou o baú do tesouro de lado. Jim, seu item de transação foi vendido. Por favor, escolha extrair o item. Uma poção de atributo espiritual de 20 ml. Justamente quando Suil estava prestes a continuar pescando em outro local, o lembrete do canal de comércio fez Suil parar temporariamente. Porque Suil só comprou ontem à noite uma poção de 20 ml de atributos de força e um fragmento de ilha mais um, e as informações da transação foram penduradas até que Suil saiu para recuperar o coração da ilha e foi promovido para a ilha de nível 2. No tempo do Senhor, ainda não havia movimento. Então, depois de comer a pílula de lavagem de medula, Suil rapidamente removeu as 2 compras de poções de atributos de força e constituição, de modo a salvá-los de comprá-los de volta e jogá-los em suas mãos. Na verdade, quando Suil se retirou e comprou remédios de atributos de força e constituição, havia 2 ou 3 sobreviventes que tinham mercadorias em suas mãos e seus intestinos estavam quase verdes. A razão pela qual eles não escolheram negociar foi porque viram que ninguém estava negociando e queriam esperar até que Suil aumentasse o preço por iniciativa própria, mas não esperaram pelo aumento de preço, mas esperaram pela exclusão, o que os deixou desconfortáveis. Ninguém esperava que Suil não o comprasse tão cedo. Para ser honesto, Suil não pensou nisso sozinho, muito menos em outras pessoas. Quanto a não acumular os próprios atributos em 5 pontos com poções, Suil sentiu que era completamente desnecessário tomar a pílula de lavagem da medula. Afinal, o talento do Insight deu a entender que a eficácia da pílula Xui depende do físico pessoal do usuário, o que significa que quanto mais forte o físico do usuário, menor a eficácia do medicamento, por isso é melhor usá-lo o mais rápido possível. De qualquer forma, é algo que foi aberto a partir do baú do tesouro de atualização de 2º nível. Se você não usá-lo no estágio inicial, será ainda mais lixo se você colocá-lo na parte de trás. Extrair. Mas desta vez Suil escolheu diretamente extrair o remédio do atributo espiritual e, em um instante, Suil tinha uma garrafa extra de 20 ml de remédio do atributo espiritual em sua mão. Depois de abrir a garrafa casualmente, Suil imediatamente respirou fundo. Na opinião de Suil, poção mental, uma garrafa de refresco, 2 garrafas de refresco, a sensação refrescante é quase a mesma que beber uma garrafa de Coca-Cola gelada no verão. Desta vez não é tão bom quanto da última vez. Parece que o atributo do espírito aumentou e a resistência aos medicamentos também aumentou. Suil,
que se recuperou da sensação refrescante da poção espiritual 3 minutos depois, murmurou em voz baixa. Esqueça, vamos ver se esses caras adicionaram novos gadgets no canal de negociação. Depois de falar, Suil não se preocupou em pescar por enquanto, mas clicou diretamente no canal de negociação. Rei asterisco asterisco, item comercial, uma única tenda. Itens de troca, 15 pedaços de madeira. Semana asterisco asterisco, item comercial, um maço de cigarros Licon. Itens para troca, 1 kg de comida instantânea. Depois de entrar no canal de negociação, Suil descobriu que, além das informações de negociação que ele colocou no topo, a primeira página era basicamente todas as informações de negociação para comprar alimentos. Sem continuar a rolar para trás, Suil clicou diretamente na caixa de pesquisa e começou a inserir os critérios de pesquisa. Isca aprimorada, pesquisa não existe tal coisa. Suil importou pela primeira vez a versão aprimorada da isca e, como esperado, ninguém no canal de negociação estava vendendo essa isca por enquanto. Longarina de energia comum pesquisar não existe tal coisa. E a longarina de energia comum pesquisada abaixo não está disponível. Parece que depois que a utilidade dessa coisa for tornada pública, ninguém vai vendê-la por enquanto. Vendo as informações exibidas na tela de luz novamente, Suil não tem nada para se deprimir, afinal, é esperado no meio. Depois de balançar a cabeça levemente, Suil inseriu as informações do terceiro item. Fragmento de baú de tesouro de madeira de 5 estrelas. Pesquisa na busca. Atualmente há apenas um sobrevivente vendendo este item. Pedra asterisco asterisco, item de troca. Um fragmento de um baú de tesouro de madeira 5 estrelas cujo propósito é desconhecido. Itens de troca. 5 kg de qualquer alimento mais um pedaço de material de proteção contra o frio mais 10 pedaços de madeira. Desta vez, o que Suil procurou foi finalmente vendido por alguém, mesmo que fosse apenas uma pessoa. Olhando para as condições de transação estabelecidas pela outra parte, Suil não hesitou e preencheu diretamente alguns itens de transação e, em seguida, clicou rapidamente para comprar. Afinal, uma quantidade tão pequena de suprimentos era uma garoa para Suil e não valia $5. Os fragmentos do baú do tesouro de madeira com estrelas são muito úteis para Suil. Jim, a transação foi bem sucedida. Escolha extrair o item da transação. Extrair. Depois de extrair silenciosamente em seu coração, Suil também tinha uma peça extra na frente de seus olhos, um fragmento de um baú de tesouro de madeira 5 estrelas. Fragmento de baú de tesouro de madeira 5 estrelas. Introdução. Os fragmentos produzidos pelo dano do baú do tesouro de madeira 5 estrelas podem ser usados com cristais de energia comuns para fazer iscas aprimoradas. Ele olhou para os fragmentos do baú do tesouro de madeira 5 estrelas à sua frente, e imediatamente informação sobre essa coisa apareceu diante dos olhos de Suil. Para ser honesto, se ele ainda não conseguir essa coisa, Suil tem de pensar se deve destruir violentamente a caixa do tesouro de madeira 5 estrelas e descartar os itens nela para obter os fragmentos da caixa do tesouro de madeira 5 estrelas. Quanto aos cristais de energia comuns, Suil ainda os tinha na mão, e nem todos eram usados para fazer iscas comuns. Basicamente, Suil arranjou alguns gobes, e quando a isca comum estava quase esgotada, ele mexeu na isca comum. Suil, que segurava os fragmentos do baú do tesouro de madeira 5 estrelas, caminhou em direção à cabana. Ao mesmo tempo, em outra pequena ilha, um cara bonito que havia comido sua última refeição e não havia terminado sua refeição de repente ouviu uma notificação de que a transação foi bem sucedida. Bom rapaz, isso assusta o suficiente. Depois de reagir, o sobrevivente de sobrenome Shi também mostrou uma excitação indisfarçável em seu rosto. Afinal, as coisas que ele carregou e trocou eram as mesmas, ou seja, os fragmentos de uma caixa de tesouro de madeira 5 estrelas que ele abriu da caixa do tesouro que pegou com a isca garantida de hoje. Para ser honesto, no início, quando ele descobriu que o nome do item na caixa do tesouro começava com 5 estrelas, esse cara não pôde deixar de ficar animado, pensando que iria postá-lo. Como resultado, no segundo seguinte, essa pessoa parecia ter sido derramada com um prato de água fria. Ele não tinha ideia de qual era o uso desses fragmentos de baú de tesouro de madeira 5 estrelas, porque essa coisa era apenas um pedaço de madeira. Ele apenas jogou para fora do baú do tesouro estelar.
Felizmente, esse cara não é um touro. Depois de se referir ao canal de troca atual e aos preços dos materiais abertos em vários baús de Tesouro Estelar, ele também postou diretamente uma mensagem de transação e foi ao canal de transação para ver se há algum grandalhão pagando por isso. As informações postadas por essa pessoa foram vistas por muitos sobreviventes, mas a maioria dos sobreviventes não gastará muitos suprimentos para comprar uma coisa que não conhece seu uso, então ninguém a vende até que seja encontrada. Suil descobriu e comprou. Neste momento, Suil tirou 2 cristais de energia comuns, com um pouco de farinha e água. Primeiro esmagou os fragmentos do baú do tesouro de madeira 5 estrelas e os jogou na bacia, e derramou os cristais de energia esmagados entre. Em seguida, adicione farinha e água por sua vez, misture e amasse. No final, com 2 cristais de energia comuns, um fragmento de um baú de tesouro de madeira 5 estrelas e alguns outros acessórios, Suil colheu um total de 10 iscas aprimoradas. Em contraste, uma mongarina de energia comum é suficiente apenas para fazer 5 iscas aprimoradas. Para ser honesto, se não fosse pela falta de fragmentos do baú do tesouro 5 estrelas, Suil precisaria adicionar mais iscas aprimoradas para tudo o que ele dissesse. Afinal, se esta versão aprimorada da isca for colocada nas mãos de outros sobreviventes comuns, a variedade de baús de tesouro que eles pescam está entre baús de tesouro de madeira de 3 e 5 estrelas, mas é diferente para Suil. Ele é um baú de tesouro de 5 estrelas de pesca de ponto fixo, baú de tesouro de madeira. Ufa, mal consigo sustentar o consumo. Suil deu um suspiro de alívio, empacotou toda a isca reforçada que havia sido amassada e então se afastou diretamente do alcance da cerca de espinhos, em direção à borda da ilha ao qual passou. Agora que há mais 10 iscas aprimoradas disponíveis, Suil naturalmente vai usá-las. No tempo seguinte, Suil basicamente manteve o ritmo de pescar um baú de tesouro de madeira comum de 5 estrelas por 1 hora. E continuou pescando assim por 8 horas, até que o som do anoitecer soou em seus ouvidos. Jim, a noite está chegando, quando a temperatura vai cair drasticamente. Por favor, preste atenção para se aquecer. O tempo é tão rápido. Olhando para o céu escuro, Suil também parou temporariamente de pescar, levantou-se da cadeira de massagem e alongou os músculos. Mas quando viu os 8 baús de tesouro de madeira 5 estrelas no chão, Suil não pôde deixar de lançar um olhar de alegria em seus olhos. Itens da caixa do tesouro: gancho preto de ferro preto, projeto de atualização de vara de pesca de grau de ferro preto, mais 10 fragmentos de ilha, 500 kg de arroz, 300 kg de carne vagil, 10 cristais de energia comuns, dispositivo de aviso especial, armadura de ouriço macio. Entre os 8 baús de tesouro 5 estrelas que Suil pescou desta vez, o gancho preto de ferro preto e o projeto de atualização da vara de pesca de ferro preto, além da seda de gelo centenária nas mãos de Suil e o ferro preto de 100 forjados, já podem ser usados para transformar a vara de pescar comum. A vara de pescar foi atualizada para uma vara de pescar de ferro preto. É uma pena que Suil não tenha pegado isca de ferro preto desta vez. Há também 2 outros itens que Suil não pescou antes. Dispositivo de aviso especial introdução. Um produto tecnológico de um determinado mundo, movido a energia solar, pode gerar uma faixa de alerta circular com um raio de 10 metros após o uso. Instruções de uso. Depois de ligar o botão liga-desliga, o dispositivo de aviso especial será iniciado automaticamente. Durante o período, o dispositivo de alerta especial monitorará todos os seres vivos dentro da faixa de alerta. Nesse momento, o usuário pode configurá-lo manualmente para bloquear os movimentos de seres vivos que não precisam ser monitorados. Ouriço macio introdução. Um produto artesanal em um determinado mundo, usá-lo pode aumentar a própria capacidade de defesa e pode resistir a até 100 espadas forjadas de penas de ganso. Nota: por favor, não acredite cegamente em seu poder de defesa, você deve se esconder ou ter que se esconder. Para ser honesto, quando Suil viu a armadura macia de ouriço, Suil não pôde deixar de pensar em um certo drama de cinema e televisão em sua vida anterior. Balançando a cabeça, depois de jogar fora esses pensamentos complicados, Suil primeiro escolheu o gancho preto de ferro, o projeto de atualização da vara de pescar de ferro preto e o baú do tesouro com mais 10 fragmentos da área da ilha. Jim, seu talento de felicidade dupla é acionado. Você obteve gancho preto de ferro preto *2,
Projeto de atualização de vara de pesca de nível de ferro preto *2, mais 10 fragmentos de área de ira *2. Primeiro, ele usou os fragmentos da ira para expandir a área de sua própria ira em 20 metros quadrados. Então Suil correu para a cabana, desenterrou os 100 de ferro preto forjado e seda de gelo e os juntou no comum ao lado da vara de pescar. Jim, você quer usar o projeto de vara de pesca de grau de ferro preto, combiná-lo com 100 ferro preto forjado, seda de gelo centenária, gancho preto de ferro preto e atualizar a vara de pesca de grau comum. Sim. Depois que Suil disse silenciosamente em seu coração, Suil viu o desenho da vara de pescar à sua frente, que se transformou diretamente em uma luz branca e se fundiu com a vara de pescar comum. Sob uma força especial, eles se fundiram na vara de pescar juntos. Para a situação após o uso desses projetos, Suil não ficará mais surpreso. Depois de cerca de 5 minutos assim, uma nova vara de pescar preta de ferro finalmente apareceu na frente de Suil. Vara de pesca de grau de ferro preto. Introdução. Pode ser usado para pescar baús de tesouro de nível de ferro preto de 3 estrelas e abaixo. Nota: vara de pesca de grau de ferro preto e linha de pesca. Os anzóis são extremamente afiados e também podem ser usados como armas. Por favor, tome cuidado para não se arranhar. Materiais de atualização: ferro preto sem forjado *2, gancho preto de ferro preto *2, seda de gelo centenária *2, vara de pesca de ferro preto projeto aprimorado *1. 1. Depois de ver as informações sobre a vara de pescar de ferro preto, Suil franziu a testa ligeiramente. No início, Suil pensou que esta vara de pescar de ferro preto poderia pescar diretamente baús de tesouro de 5 estrelas de ferro preto, mas agora parece que ele pensou demais. Essa coisa teve que ser atualizada uma vez antes que ele pudesse pescar um baú de tesouro de ferro preto de 5 estrelas. Esqueça, de qualquer maneira, eu nem tenho a isca de ferro preto mais comum, então é inútil pensar tanto. Neste momento, Suil agarrou casualmente a vara de pescar de ferro preto no chão. Depois de sacudir a vara de pescar, um forte som penetrante soou diretamente ao lado das orelhas de Suil. Droga, esqueci que isso não é à beira-mar. Suil, que acabará de balançar a vara de pescar, reagiu imediatamente, mas o arremesso havia desaparecido e era obviamente impossível parar. Jim. Então houve um som de Jim e o anzol afundou diretamente na madeira da cabana. Felizmente, o gancho da vara de pescar de ferro preto é um gancho preto de ferro, então o dano não parecia estar danificado, mas Suil teve de pegar uma faca e fazer um buraco na madeira para puxar o anzol. Depois de experimentar a sensação da vara de pescar de ferro preto, Suil casualmente colocou a vara de pescar de lado, virou-se e pegou o dispositivo de alerta especial. Depois de pressionar o botão superior, Suil viu que a coisa reagiu e a tela se iluminou diretamente. Então uma voz mecânica soou diretamente de dentro da coisa. Por favor, siga as instruções e pressione o dedo médio na tela para vincular sua identidade. Suil pressionou casualmente. A identidade foi vinculada, seja para monitorá-la. Sim. Seguindo o consentimento de Suil, uma onda indizível irradiou diretamente do dispositivo de alerta especial. Jim, existem 5 sinais de vida no alcance de advertência, seja para incluí-los na faixa de blindagem. O dispositivo de alerta especial que Suil segurava na mão enviou um lembrete. Sim. Depois de receber a ordem de Suil, a coisa finalmente parou de piscar em vermelho. Ele olhou para o dispositivo de alerta em sua mão e, depois de examinar ao redor, Suil jogou diretamente a coisa na cabine. E depois do tormento de Suil, o céu escureceu completamente. Felizmente, alguns goblins rapidamente acenderam uma fogueira e acenderam luzes solares depois de perceber que o céu estava escurecendo. A colheita de Suil hoje não se limita a baús de tesouro de madeira 5 estrelas. Na verdade, Suil também colheu muitos baús de tesouro de madeira de 2 estrelas. No entanto, a quantidade capturada com redes de lançamento é relativamente grande, desde que não esteja disponível no local. E o resto foi todo jogado na cabana por Suil. Depois disso, Suil, que pegou um pouco de comida da cabana de madeira, saiu do alcance da cerca e caminhou em direção ao fogo.
Isso ocorre porque a área da pequena ilha de propriedade de Suil já é de 261 metros quadrados, então esses goblins foram enviados por Suil para dormir do lado de fora da cerca de espinhos, para que possam ser usados para vigília noturna. Um goblin, uma barraca para uma pessoa e materiais à prova de frio, Suil forneceu a eles. Afinal, eles eram todos membros leais de sua própria família, e Suil não os tratou mal seu jantar. Suil, que deixou cair um saco de comida instantânea, começou a caminhar lentamente pela borda da ilha. Quanto ao motivo pelo qual ele não comeu com o Goblin, para ser honesto, embora Suil não gostasse muito da aparência do Goblin, ele ainda não queria comer juntos. Na verdade, olhar para o rosto do Goblin o fez perder o apetite. Aqui abaixo da superfície do mar, os recursos do baú do tesouro são escassos, é recomendável mudar a localização. Abaixo da superfície do mar, existem principalmente baús de tesouro de madeira de uma estrela, é recomendável mudar a localização. Este é o fundo do mar, há principalmente baús de tesouro de madeira de meia estrela e uma estrela, e há baús de tesouro de madeira de 2 estrelas espalhados. Recomenda-se alterar o local. Eu pesquei muito durante o dia. Você começou a se refrescar e reabastecer novamente? Suil, que não conseguiu encontrar um baú de tesouro de madeira 5 estrelas depois de examinar, não pôde deixar de tocar o nariz com ressentimento. Esqueça, volte com alguma coisa e vá para a cama cedo. Suil, que balançou a cabeça levemente, voltou para a cabana diretamente com a vara de pescar na mão. Nesse momento, Suil, que estava acendendo uma fogueira do lado de fora da cabana, colocou a panela casualmente e começou a fritar o bife. Para ser honesto, Suil também pegou vegetais, mas a maioria deles estava no baú do tesouro, e ele não os tirou, porque não conseguia terminá-los, e Suil estava com preguiça de cozinhar vegetais, então é melhor comer um pouco de carne e algumas frutas rapidamente. Quanto a deixar os goblins cozinharem, Suil rejeitou diretamente a ideia. Desta vez, Suil fritou 7 ou 8 porções de bife de cada vez, porque com a melhora de sua aptidão física, Suil descobriu que seu apetite começou a aumentar de acordo, e ele poderia eventualmente se transformar em um balde de arroz. Se Suil não tivesse suprimentos suficientes, isso definitivamente tornará incapaz de comprar comida. Suil, que estava comendo bife, estava prestando atenção aos desenvolvimentos do canal de comunicação. Afinal, cada dia que passava significava que o período de asilo de 7 dias era encurtado em um dia, e outras coisas inevitavelmente aconteceriam durante esse período. Por favor, estou morrendo. Quando sou conveniente, com a ajuda do luar no céu, posso ver vagamente uma sombra negra no mar olhando para mim. Estou com tanto medo que recuo. Não pode ser um monstro. Bar. Irmão lá em cima, tenha confiança e não vai removê-lo. Posso garantir 100% que é um monstro. Eu não vi um cara grande entre os 10 primeiros antes. Você já se deparou com uma situação dessas? Quang Teng, irmão, estou aqui. Eu não descobri o que é essa coisa, mas dentro de 7 dias, essa coisa não deve atacar a ilha. É difícil dizer depois de 7 dias. Muitas pessoas viram macacos marinhos ou são outras criaturas. Depois de navegar pelos registros de comunicação no canal de comunicação, Suil não pôde deixar de pensar. Depois de pensar sobre isso, Suil editou uma mensagem e postou no canal de comunicação. Há um monstro no mar chamado Macaco do Mar. Não sei se é o monstro que você viu. Este monstro é coberto de escamas e tem 3 ou 4 vezes a força das pessoas comuns. Ele se move rapidamente na água e tem habilidades de pensamento simples. Acabei de matá-lo hoje. Uma extremidade. Assim que Suil enviou esta mensagem, todo o canal de comunicação explodiu em um instante. Kuomintang, droga, o chefe é incrível, realmente existem criaturas com macacos marinhos. Depois de saber o que é essa coisa, não pareço estar tão assustada em meu coração. Obrigado por compartilhar as informações. 3 ou 4 vezes mais forte do que as pessoas comuns, assobio, se cair na água, não será rasgado diretamente por essa coisa. O líder da lista é tão aterrorizante que até matou um macaco marinho diretamente, e o touro está correndo por aí. Eu só quero saber como o chefe o matou. Será que ele foi morto na água? Afinal,
Essa coisa não deve correr para ir em 7 dias. TCH, eu não sabia que deveria te contar essa notícia antes. Isso me deixou preocupado por tanto tempo. Lá em cima, você é uma vadia. Eu sinto que é porque há muitas cadelas como você que o chefe não se preocupa em falar no canal de comunicação. Olhando para esta reunião, muitas pessoas estão constantemente se gabando dele no canal de comunicação, mas Suil não sente nada. De qualquer forma, essas já são informações monstruosas que são inúteis para Suil, e Suil não tem perda em compartilhá-las no canal de comunicação. Quanto a quantas pessoas podem escapar das mãos do macaco marinho, Suil não pode controlá-lo, só posso dizer que depende da sorte pessoal, afinal, a vida e a morte dependem do destino e da riqueza. Quanto ao motivo pelo qual Andy queria informações sobre monstros antes, Suil teve que cobrar por isso. Isso porque Suil não queria que o Andy sentisse que este era um lugar onde ele poderia fornecer informações de graça, caso contrário, ele não ficaria irritado até a morte por aquele cara mais tarde. Digamos que Cão e Cão chegarão. Jin, sobrevivente Andy solicita uma conversa privada com você. Você concorda? Jin, o sobrevivente Ji Kimbrough pediu para ter uma conversa privada com você. Você concorda? Jin, Survival Zoe atende às condições de bate-papo privado que você definiu e solicita um bate-papo privado com você. Você concorda? Jin, o sobrevivente Li Shu atende às condições de bate-papo privado que você definiu e solicita um bate-papo privado com você. Você concorda? Bem, esse grupo de pessoas discutiu bem. Caso contrário, como poderia ser tão simultâneo? Ouvindo os prompts soando um após o outro ao lado de seus ouvidos, Suil franziu a testa ligeiramente. Jin, tendo em vista o grande número de pessoas solicitando bate-papo privado, se dá de montar uma pequena sala para 5 pessoas. Nesse momento, Suil de repente ouviu outro som de notificação ao lado de seu ouvido. Ainda existe esse tipo de operação. Depois de ouvir o tom de alerta, Suil escolheu diretamente formar uma pequena sala para 5 pessoas. Ao mesmo tempo, Wang Teng, Ji Kimbrough e os outros ouviram um som de notificação um pouco diferente. Jin, sobrevivente Suil formou uma pequena sala para 5 pessoas. Você quer entrar na sala? Sim, sim, sim. Quando Wang Teng ouviu o nome de Suil, ele não se preocupou em se importar tanto, então ele rapidamente escolheu sim. Neste momento, Ji Kimbrough, Zoe e outra garota chamada Li Shun também optaram por concordar. Diga-me, o que você quer de mim? Suil, que havia se tornado dono da casa nessa época, enviou uma mensagem no canal da pequena sala. As 4 pessoas que viram a mensagem enviada por Suil não se apressaram em expressar suas intenções, mas caíram em um estado de pensamento, porque sua intenção original era ter um bate-papo privado com Suil, não isso. Um bate-papo público. No final, Wang Teng não conseguiu se conter e respondeu diretamente a Suil. Chefe, você pode me dizer como matar o macaco do mar? Posso pagar pela consulta. Neste momento, as outras 3 pessoas que também estavam no canal da pequena sala de 5 pessoas viram que Wang Teng já havia feito essa pergunta primeiro, então eles também disseram algo rapidamente no canal da sala. Senhor Su, penso da mesma maneira. Posso pagar por uma consulta sobre como matar macacos marinhos. Eu também. Mais um. Esses caras não acham que mataram os macacos do mar por algum método especial. Vendo que várias pessoas tinham o mesmo problema, Suil ficou um pouco sem palavras. Quando matei o macaco do mar, matei aquela coisa com uma única faca. Não existe um método especial, então você está perguntando à pessoa errada quando me pergunta. Depois de pensar sobre isso, Suil respondeu diretamente a essas pessoas. Depois de terminar de falar, Suil saiu diretamente da sala de 5 pessoas. A princípio, Suil pensou que havia algo importante para essas pessoas formarem uma equipe para encontrá-lo, mas ele não esperava isso. Assim que Suil saiu da sala, a posição de Wang Teng como proprietário caiu. Nesse momento, Zhou Li e os outros 4 não saíram da sala diretamente, mas ficaram em silêncio. No final, foi Ji Kimbrough quem quebrou o silêncio de todos no momento. Pessoal, minha intuição me diz que Suil não mentiu. Ele provavelmente matou um macaco marinho com uma única faca e não usou nenhum método especial. Wang Teng, Vori,
A lacuna entre as pessoas atingiu esse nível. Zhou Li, de acordo com as informações divulgadas por Suil, o macaco do mar não é muito assustador. Contanto que sejamos cuidadosos, não é muito difícil matar essa coisa. Afinal, poções de atributos e outras coisas podem melhorar nossa saúde. Além disso, todo mundo tem talento, então acredito que não seja um grande problema. Li Xuan, o irmão Zhou, está certo. Independentemente de como as 4 pessoas restantes reagiram depois que ele saiu da sala, Suil comeu todo o bife da tigela, depois limpou metade da melancia com uma colher e bebeu uma garrafa de bebida gasificada pelo caminho. Não há mais ninguém, e se outra pessoa vier sobreviver, Suil é o mesmo que sair de férias. Depois de comer e beber o suficiente, Suil subiu diretamente no teto do carro e depois se deitou preguiçosamente. Ainda era cedo e Suil ainda não estava com sono. Suil segurou a cabeça com as mãos e olhou para o mar. No céu noturno, não sei para onde meus pensamentos estão indo. Depois de um período de tempo desconhecido, uma voz penetrante interrompeu os pensamentos de Suil. Aviso, aviso, vida desconhecida aparece na direção sudeste. O som repentino fez Suil, que estava deitado no teto do carro, tremer todo. Depois de reagir, Suil pulou do telhado a uma velocidade extremamente rápida e correu rapidamente para o sudeste além da cerca de espinos. Quanto aos poucos gobres que ainda não haviam dormido, eles também correram em direção à posição de Suil em Winshan. Quanto a Suil, quando ele correu para a borda da pequena ilha na direção sudeste, com a ajuda das luzes solares e da lua na ilha, Suil viu outro macaco marinho acima do mar neste momento, olhando para ele com uma expressão feroz. Ele. Macaco marinho fêmea força, 4 constituição, 4 espírito, 1.1 introdução. Comparado com macacos marinhos machos, é mais forte que os macacos marinhos machos e fraco em neuralgia. É um dos monstros que os novos sobreviventes podem enfrentar após o período de asilo de 7 dias. Nota: o monstro está atualmente em um estado de extremo ódio por você. É recomendável matá-lo diretamente. Comparação do poder de combate entre os dois lados. Com uma faca na mão, matar é como matar uma galinha. Nesse momento, quando viu o macaco do mar na superfície do mar, e nem mergulhou na água, Suil também viu as informações relevantes desse macaco do mar flutuando diante de seus olhos. Eu o matei durante o dia, então poderia ser o parceiro do monstro. Nesse momento, Suil não tinha nada com que se preocupar, mas começou a especular. E esta macaca do mar, cuja metade do corpo está exposta ao mar, parece que mal pode esperar para comer Suil vivo, e sua boca faz sons ásperos de vez em quando, provavelmente se não fosse pela pequena ilha onde Suil estava, abençoada com um misterioso poder de proteção, ela avançou há muito tempo. Se você quer me matar, me dê uma chance. Vendo que essa coisa o odiava tanto, Suil murmurou para si mesmo em voz baixa, então caminhou ao redor da ilha segurando o sabre de ganso forjado do Isen em sua mão. Quanto ao macaco do mar no mar que estava olhando para Suil, ele também começou a seguir Suil para mudar de posição. E desta vez Suil veio novamente, ao lado da lancha que matou o macaco do mar durante o dia, e pousou diretamente sobre ela. De repente, a macaca do mar fêmea no mar estava muito animada. Sua mente simples não permitia que ele pensasse muito. Matar ocupava a maior parte de sua mente. Essa também era a missão de sua família. Olhando para as ondas subindo no mar, Suil também ficou quieto na lancha com uma faca na mão. Com o talento do insight, mesmo que essa macaca do mar mergulhe na água, é impossível atacar furtivamente Suil, então o que ela pode fazer é ser positiva. Então, com o som da água saindo, um grande macaco marinho saltou alto da água. Sob o luar, parecia tão opressivo. Para isso, o sabre Yan embaidou na mão de Suil, sob o luar, podia ver fracamente um raio de luz.